Sou graduada e mestra em administração, com ênfase em gestão de organizações, e nós trabalharemos juntos aí ao longo dos nossos encontros os conteúdos inerentes a essa prática da consultoria no contexto da segurança, que é a nossa área de atuação aqui. Primeira coisa é iniciar essa disciplina, até mesmo para nós entendermos, né, a relevância dela no contexto da sua atuação profissional, identificando aí quais são os principais conceitos que nós iremos trabalhar ao longo dos nossos encontros e por que é importante esse estudo para a execução das suas atividades e também entendendo como um campo profissional para a sua carreira. De maneira geral, se a gente for pensar na prática da consultoria, né, independentemente do ramo de atuação, seja na segurança, seja em qualquer outro ramo organizacional, se a gente for pensar nas empresas, seja de marketing, de finanças, de gestão de pessoas, de produção, a consultoria em si ela é uma prática muito utilizada e é um ramo de atuação bastante interessante. Porque as organizações, elas enfrentam aí problemas, e não problemas pensando num sentido pejorativo, de ruim, mas situações, conflitos, as quais ela precisa olhar e entender como ela pode melhorar essa situação, a fim de que esse processo organizacional específico traga mais resultados e seja executado, né, de maneira mais efetiva e que traga resultados melhores. Então, a consultoria ela vem para trazer um olhar mais amplo e aprofundado sobre essas situações, a fim de propor melhorias e soluções. Então, a lógica do processo de consultoria é um olhar diferente, né? Porque nós que estamos no centro aí da situação, executando as ações e dentro de todos os processos, às vezes a gente não tem um olhar mais apurado sobre aquela situação. E a ideia da consultoria é uma prática que vem com um olhar diferente, mais aprofundado, para propor soluções efetivas, para solucionar problemas existentes ou melhorar e potencializar a execução de determinadas atividades. E para o campo de segurança, ela também é uma atitude, uma ação bem vista e bem utilizada, tanto para a segurança pública quanto privada, né? Mas aqui o nosso enfoque é a segurança pública. De maneira geral, ao longo da nossa disciplina, além de entender como se expressam essas ações, essas práticas de consultoria, a gente vai falar também sobre a perspectiva do consultor, de habilidades e competências que são interessantes ao profissional do campo e como você pode, né, vir a desempenhar esse papel de consultor interno ou externo, ampliando aí a sua atuação profissional. E também entendendo como essa prática de consultoria pode ser útil e relevante para o âmbito da criação mesmo e construção de políticas públicas para a segurança pública. Inicialmente, só para clarificar, quando a gente fala em consultoria, a gente imagina aquele processo onde tem-se então um diagnóstico organizacional, onde esse consultor vai olhar para essa organização de uma maneira a realmente identificar quais são as lacunas que precisam ser solucionadas, quais são os conflitos, quais são os principais processos e práticas que demandam aí melhorias, e esse consultor, além de fazer esse diagnóstico, ele vai propor como resolver esses problemas. E esse é um dos cernes, né, dos pontos centrais da consultoria, que é justamente essa proposição de ferramentas, de metodologias, de processos e práticas passíveis de serem executados e controlados pela organização que vai implementar esse projeto, a fim de que esse problema seja solucionado, que essa situação seja melhorada. Então, quando a gente fala em consultoria em segurança, além desse diagnóstico de entender o que precisa ser melhorado, o que precisa ser solucionado, né, seja um problema específico ou até mesmo seja uma consultoria geral para a identificação de problemas, além disso, o consultor tem um papel fundamental que já é estudar e propor como resolver. Qual ferramenta vai ser utilizada, quais são os processos que precisam ser executados, de que forma, em que período, quanto vai custar. Então, ele realmente dá como produto desse projeto de consultoria um passo a passo. Então, só por essa definição, essa contextualização geral, acho que a gente já consegue entender minimamente onde entra a relevância aí do nosso estudo, né? Que é justamente identificar e conseguir aí propor melhorias para o campo, trazendo um olhar diferenciado e ainda mais robusto, porque a gente vai ver ao longo da nossa disciplina também que o consultor tem essa perspectiva de conhecimento técnico, conhecimento aprofundado sobre o assunto.
Então, ele propõe essa metodologia, ele propõe o uso dessas ferramentas com um conhecimento de base aí que sustente essas decisões, para dar justamente essa garantia para a organização que vai implementar, no caso o setor público, a área pública de segurança, né, fornecer essa garantia de resultados aí obtidos, né, com a execução e a implementação do projeto. Então, vamos ao quadro para a gente falar um pouquinho da nossa aula de hoje sobre o que nós iremos conversar aí ao longo dessa nossa aula e que traz um caráter introdutório para as nossas próximas aulas também. Então, o nosso tema de hoje consiste justamente nos fundamentos da consultoria. E a nossa intenção principal é responder a esses questionamentos. Então, a gente começa entendendo no que consiste a ideia de consultoria, se consultoria e assessoria são sinônimos, porque por vezes a gente confunde um conceito com o outro, e por qual motivo falar em consultoria no campo da segurança pública? Porque a gente costuma muito falar em consultoria nos âmbitos mais privados, realmente, nas organizações, seja consultoria para marketing, né, para gestão da produção, para áreas específicas. Então, primeiramente, a gente entende essa consultoria enquanto uma atividade, né, um conjunto de processos que envolve esse diagnóstico que eu acabei de falar para vocês e essa formulação de solução de problemas acerca de um assunto específico, de uma área específica. Então, entendendo a partir dessa premissa, a gente inicia então o nosso estudo a fim de responder a esses questionamentos que eu disse para você. Consultoria e esses conceitos centrais, a nossa intenção agora é definir o que de fato é consultoria, para a gente começar a capturar como se configura, né, esse projeto, no que ele consiste, como ele pode ser elaborado, de que forma, para nós conseguirmos construir aí um conhecimento acerca dessa atividade que se mostra tão relevante para as organizações, e a gente vai entendendo o porquê disso. Vamos comigo para o quadro, então, para a gente responder afinal, o que é consultoria? Então, trouxe aqui a definição para vocês, para nós nos aprofundarmos no conceito, onde diz que consultoria é um processo interativo, executado por uma ou mais pessoas, independentes e externas ao problema em análise, com o objetivo de fornecer aos executivos da empresa cliente um ou mais conjuntos de opções de mudanças que proporcionem a tomada de decisão mais adequada ao atendimento das necessidades da organização. Sabe aquela lógica de quando você está no centro do problema, você não consegue enxergar soluções, mas esse olhar externo te permite a identificação de caminhos, né, a serem seguidos para execução de ações que minimizem esses problemas? Então, a lógica da consultoria é exatamente essa. Uma premissa interessante que a gente pode associar ao processo de consultoria, quando a gente fala nessa lógica de propor um ou conjuntos de opções, é que o consultor ele dá, então, como produto dessa atividade, justamente essas opções. Como a organização pode seguir diferentes caminhos para a solução de determinado problema. Lembrando que nem sempre esse problema já é algo existente, visível, que a empresa cliente, né, a área cliente, busca solucionar. Às vezes essa consultoria parte de algum desconforto, né, e a organização então contrata esse processo de consultoria para que então sejam identificadas formas de solucionar, de melhorar, de potencializar aquela atividade. Então nem sempre já existe algo visível a ser solucionado. Por vezes o consultor tem também essa missão de identificar qual que é a lacuna, o que precisa ser resolvido ou melhorado ali. E quando nós falamos que são pessoas externas ao problema, a gente vai ver ao longo de toda essa nossa disciplina com relação à consultoria, que ele pode ser tanto da organização quanto fora da organização, mas a lógica é que ele esteja alheio àquela situação, porque é isso que vai permitir esse olhar diferenciado ou esse olhar mais amplo sobre aquele contexto, aquela situação de uma maneira geral. Então, basicamente, a gente tem que partir dessa lógica. Ela é um conjunto de processos e atividades que consolidam-se num projeto que visa resolver problemas, seja específicos de alguma área, seja geral da organização como um todo, seja para já solucionar problemas identificados
ou para justamente diagnosticar possíveis lacunas que precisam ser melhoradas e que, consequentemente, vão levar aí a um melhor desempenho. Lembrando que a consultoria, então, partindo dessa premissa geral, ela tem como intenção fornecer esse produto que é uma garantia de que, se o gestor, o responsável da área, seguir o que o projeto determina, o seu problema vai ser solucionado. Então, ele requer um estudo aí, o uso de ferramentas, de metodologias, e o consultor tem uma responsabilidade muito grande, né, sobre esse diagnóstico e essa formulação de soluções, porque ele fornece esse projeto com uma garantia, minimamente, né, de que, se for seguido dessa forma, esses problemas vão ser solucionados, essas situações vão ser melhoradas. Então, não são hipóteses propostas, mas são soluções metodicamente estudadas, formuladas e colocadas ali como opção de escolha para sustentar a tomada de decisão da organização ou da área em específico, ok? Voltando então para o quadro, a gente continua aprofundando o nosso entendimento de consultoria com a ideia de que ele consiste no entendimento de uma problemática ou necessidade de um cliente, que pode ser tanto externo quanto interno, por meio de uma análise crítica, uma aplicação de raciocínio lógico e analítico estruturado, emprego de ferramentas que podem ser automatizadas ou não, com uso de tecnologias ou não, e metodologias para a solução desses problemas específicos e que, consequentemente, geram valor de forma robusta, consistente e direcionada. E é super importante trazer a lógica de que isso tudo por um prazo definido, tá? Os projetos de consultoria têm começo, meio e fim, custos já pré-determinados, as pessoas envolvidas na execução das atividades, o que precisa ser feito, de que forma. Então, é algo bem estruturado para fornecer essas soluções. E nós temos 3 tipos centrais, aí, trazendo uma definição mais específica de consultoria. Então, nós temos as consultorias em gestão, as consultorias estratégicas e as consultorias para terceirização. Quando a gente fala em consultoria em gestão, a gente está falando no uso de metodologias, ferramentas e sistemas que são, até mesmo a gente pode dizer que são facilmente replicados em diferentes segmentos organizacionais, porque são aqueles processos e práticas mais operacionais mesmo de gestão, para áreas específicas e que eles podem sim ser aplicados em uma organização de um determinado ramo, para um determinado problema, em outra organização de determinado ramo e outro problema, porque nós estamos falando aí de uso de ferramentas e metodologias que são utilizadas por diferentes organizações em diferentes áreas de atuação. Já a estratégica, ela é mais personalizada. O grau de customização dessa consultoria é mais alto e, por consequência, é um processo mais complexo também. Por quê? Porque se a gente fala em consultoria estratégica, nós estamos falando de um alinhamento, de uma definição da estratégia da empresa. Então, o uso de ferramentas analíticas, a proposição de metodologias vai ser sempre de encontro com a estratégia organizacional, e a estratégia a gente sabe que ela é bem específica, né? Bem particular para cada organização, para cada negócio. Se a gente vai para o campo da segurança pública, a área de segurança em uma determinada região vai ter a sua estratégia de acordo com as suas demandas, com as suas necessidades. Uma área de segurança em outra região, em outro estado brasileiro, vai ter outras necessidades, vai ter outras demandas e uma estratégia também distinta. Então, por conta disso, ela é bem mais personalizada. E nós temos a consultoria para terceirização, que daí ela já é mais realizada para a solução de problemas por meio da prestação de um serviço externo, digamos assim. E serviços até mesmo compartilhados, como uma organização, por exemplo, de consultoria, presta o serviço de call center para a solução de problemas, ela presta isso para uma e outras organizações. Então, é algo mais voltado para a prestação de serviço externo mesmo. Partindo dessa definição, para clarificar para vocês, nós temos também a consultoria interna e externa. Qual que é a diferença? Quando a gente fala em consultoria interna, eu estou falando daquela que é realizada por profissionais com conhecimentos técnicos bem elevados, em termos de experiência e conhecimento factível também com relação, né, técnico, operacional, com relação às atividades. E eles são empregados ali, esse conhecimento é empregado a fim de gerar esses resultados aí
para a organização e suportando a solução de problemas. E também orientando os demais colaboradores e executores da área. E é interessante pensar que esses colaboradores que assumem o papel de consultor interno já são da organização, mas como eles têm um conhecimento operacional, técnico e experiência elevados, eles assumem essa postura de diagnosticar, formular problemas e solução de problemas, e eles auxiliam os demais a agirem dessa forma conforme o proposto por esse projeto organizado por eles. Já a externa, como o próprio nome já diz, ela vem de um consultor externo. As duas têm as suas vantagens e as suas desvantagens, porque a consultoria externa, então, à medida que eu falo que ela é de um consultor externo, a gente já percebe que uma das vantagens poderia ser justamente essa questão de um olhar de fora, né? Que é um olhar que é totalmente imparcial. Então, a gente pode associar que a consultoria externa, ela é mais imparcial. Às vezes, isso é necessário. Trazer alguém de fora que não está acostumado com a rotina daquela área, da forma como as pessoas trabalham, para colocar o seu olhar ali, a sua visão. Consequentemente, um consultor externo, ele trabalha em organizações das quais ele não faz parte. E isso agrega a ele experiência com relação a diferentes práticas. E ele constrói isso na experiência dele. Então, quando vem um consultor externo para avaliar, diagnosticar a sua área ou a sua organização, a forma como as coisas são executadas, para solucionar problemas ou para até mesmo identificar essas lacunas, ele traz essa bagagem, né, de outras organizações que ele também realizou processos de consultoria e ele não está ali parcialmente, né, voltado com relação às práticas internas daquela empresa. Também tem suas desvantagens, porque justamente por ser esse olhar externo que não tem contato com as rotinas diretamente, né, e não entende exatamente o funcionamento da organização, às vezes ele deixa de agregar o tanto que um interno poderia agregar por estar ali dentro e já conhecer muito bem a dinâmica da empresa. O interno, então, tem essa vantagem, né, desse consultor interno ter total conhecimento do funcionamento da empresa de uma maneira geral ou da área, mas, em contrapartida, tem essa desvantagem de não ter essa bagagem externa de outras organizações, de outras formas de trabalhar, senão aquela que ele já está acostumado. Então, só para a gente entender melhor, não existe uma hierarquia no sentido de a consultoria interna é sempre melhor ou a externa é sempre melhor. As duas vão ser melhores ou piores dependendo da necessidade ali da área, da organização. Às vezes é melhor você ter um olhar externo, às vezes é melhor você ter um olhar interno. A questão é, seja interno, seja externo, o consultor é um profissional com autoconhecimento daquela área, daquelas rotinas, e ele tem essa capacidade aí de desenvolver esse raciocínio crítico, analítico e essa criatividade também no sentido de propor soluções, além do domínio de ferramentas e de metodologias que vão ser capazes de auxiliar nesse processo aí, de resolver esses problemas. Então, de maneira geral, esses são os conceitos centrais que a gente precisa saber aí no que diz respeito a essa definição de consultoria de uma maneira mais ampla. Consultoria e assessoria é a mesma coisa? Às vezes a gente acostuma a confundir os conceitos e tratá-los como sinônimos, mas a gente vai ver aqui que por mais que eles sejam um pouco semelhantes, não é a mesma coisa, tá? É diferente. A gente vai ver que o papel do consultor e do assessor são diferentes, eles assumem posturas e missões diferentes no que diz respeito ao produto que eles entregam, tá? Vamos comigo para o quadro para a gente começar a fazer essa diferenciação. Primeiro, falando em consultoria, a gente fala que ela implica em habilidades que envolvem raciocínio lógico, capacidade de solução de problemas e emprego de metodologia com uma entrega bastante específica em um horizonte de tempo definido. Então, qual que é o produto da consultoria? É um projeto de solução de problemas. A gente tem lá o diagnóstico, que vai fazer essa visão analítica da organização, a gente vem para essa análise de demandas advindas do diagnóstico, a gente vai propor metodologias e ferramentas e como isso vai ser utilizado em favor da organização para solucionar essas demandas identificadas. Então, de maneira geral, isso é o nosso entendimento geral da consultoria. A consultoria, então, a gente não pode dizer que ela é um mero aporte de conhecimento para solucionar ou apoiar um cliente, mas sim
um apoio bem direcionado, porque como eu disse anteriormente, a gente não vai propor, nós iremos então já dizer o que precisa ser feito, tá? Então, essa construção desse projeto de consultoria, ele parte de algo já estudado, já fundamentado e que visa garantir essa lógica de solução de problemas. Tem-se então o desenvolvimento de ferramentas, sistemas e metodologias para essa solução. E aí, então, nesse contexto, o que a gente pode falar sobre a assessoria? A assessoria ela configura um suporte dado por profissional experiente sobre esse tema específico para outros profissionais de empresas que possuem necessidades similares sobre o mesmo tema e conhecimento do assessor. A gente pode dizer que a assessoria ela não vai ser tão específica e ela nem vai corroborar um conjunto tão robusto do uso de metodologias e ferramentas, né? A consultoria a gente já associa bastante ao uso de metodologias, passo a passo, procedimentos pré-definidos, o que precisa ser feito, enquanto a assessoria ela está mais associada a um aconselhamento e até, por vezes, ela é a executante. É uma diferença interessante porque a consultoria, o produto dela é o projeto com o passo a passo do que precisa ser executado. A assessoria, às vezes, executa para você. Então, ela pega aquele problema, ela não necessariamente só propõe. E ela não propõe com o uso de metodologias. Ela, às vezes, assume também a postura executante. A gente pode dizer que o assessor, ele é um profissional com um conhecimento técnico específico e que fica à disposição para auxiliar o seu cliente a resolver esses problemas. Então, ele pode executar a solução desses problemas, ele fica ali à disposição para isso. Não tem-se a lógica da construção de um projeto estruturado, como a consultoria tem. Então, é diferente, tá? Do assessor, ele está mais relacionado ao aconselhamento, à orientação e à execução de ações bem pontuais para solucionar alguma demanda. Enquanto a consultoria, ela já é mais estruturada desse ponto de vista. Então, só por essa definição, a gente já consegue perceber que são posturas profissionais diferentes, né? A do consultor e a do assessor. É interessante pensar também que o consultor, por vezes, ele entrega o projeto e, dependendo do contrato que é feito, não necessariamente ele vai fazer o acompanhamento, porque quem vai executar é a organização, é a área. Ele mostra o que precisa ser feito, porque ele teve estudo, embasamento sobre isso, ele mostra as ferramentas, os métodos, os prazos, e esse é o produto. Esse é o projeto que ele entrega. E aí os executantes, que são as organizações, a área contratante, é que vai seguir aquele passo a passo para solucionar esse problema. Não necessariamente o consultor precisa acompanhar, mas uma coisa é fato, ele não vai executar. Ele às vezes pode até acompanhar, mas ele não é o executor das ações. Já o assessor, ele pode sim fazer essa execução para solucionar os problemas. É como se a organização, por exemplo, terceirizasse o problema para o assessor e ele resolvesse. Ou ele fica ali à disposição, às vezes surge um problema pontual, ele mostra como resolver, ele aconselha, ele orienta. Então, não tem essa delimitação de tempo como a consultoria tem. Então, são práticas e posturas diferentes, tá? Aqui na nossa disciplina, a gente foca na consultoria. Aspectos externos essenciais à consultoria é um passo bem interessante para a gente pensar nesse contexto de consultoria, de projeto de consultoria de uma maneira geral, porque não está tudo sob o controle do consultor. A ideia é pensar quais são os fatores externos que implicam nesse projeto e o que precisa ser pensado para que essa consultoria seja bem realizada em termos de diagnóstico e de formulação de solução de problemas. Vamos para o quadro para a gente entender melhor isso. Então, pensando nessa lógica de que o externo influencia muito, né, a gente começa a pensar que, além de metodologia, conhecimento, base de dados, quais outros aspectos são importantes aqui no campo da segurança em termos de construção de um projeto de consultoria, de quais ferramentas utilizar, do que propor. A ideia é a gente pensar como e quais fatores exercem influência sobre esse projeto. Então, um dos primeiros pontos é o mercado-alvo, seguido pela definição do perfil do cliente e suas necessidades e definição do produto e serviço. Aí você pode falar para mim, mas mercado, cliente, nós estamos na segurança pública, o que isso tem a ver?
Então, vale aqui a gente conversar um pouquinho sobre essas diferenças, que a gente pode sim trazer essas questões da gestão e que inicialmente a gente associa diretamente ao privado para o universo aqui do público. De maneira geral, a gente pode definir, né, as organizações, lógico, de uma maneira mais simplista, como um conjunto de pessoas. Às vezes, a gente tem o hábito de lidar com as organizações como algo externo a nós, né? A organização está lá e eu aqui. Mas nós compomos organizações o tempo todo, né? Seja na nossa primeira infância, na escola, depois no colegial, universidade, trabalho. Nós ocupamos organizações, mas mais do que isso, nós a compomos. Então, a organização é esse conjunto de pessoas. Cada pessoa tem as suas habilidades, as suas competências, os seus conhecimentos, e é isso que constrói a cultura e como aquela organização funciona. Seja pública, seja privada, ela tem essas mesmas características centrais de serem conjunto de pessoas. Com as principais diferenças, também mais simplificado, só para a gente clarificar um pouco o entendimento. O público, ele vai ter com a intenção principal fornecer o bem comum para a sociedade na qual ele está inserido. Isso o público atual, né? Se a gente for pegar um rastreamento histórico aí sobre a administração pública brasileira, a gente vai ver que desde o patrimonialismo, passou pela administração burocrática, nem sempre foi essa busca pelo bem comum, né? Lá no patrimonialismo, por exemplo, não era. Mas a lógica é pensar que hoje o público visa esse fornecimento de um bem comum, de um bem-estar social comum para a sociedade. Já o privado, ele quer fornecer esse bem-estar e essa solução de problemas para o seu público-alvo. Então, ele vai oferecer um produto, bem ou um serviço que vai ali resolver alguma necessidade, algum desejo, alguma expectativa do seu público-alvo, que são os seus clientes. Ou seja, em termos de mercado-alvo, de público-alvo, para o privado é o seu mercado ali, aqueles clientes que têm interesse em consumir aquele produto e serviço. E para o setor público, o seu mercado-alvo é a sociedade na qual ele está inserido. E por que é importante falar nisso? Porque não existe uma definição universal de sociedade. Às vezes a gente acha que porque o setor público visa o bem comum à sociedade, não precisa ter essa diferenciação e estudar essa sociedade, entender o que essa sociedade precisa. Porque a gente imagina que não é necessário. Mas é, porque cada sociedade é diferente. Em cada cantinho do Brasil, não existe uma sociedade igual a outra. Se a gente for pegar mundo, fica mais visível ainda, né? O tanto que é diferente, as culturas, as formas como as sociedades se constituem, as suas necessidades. É engraçado que às vezes, né, vocês que atuam na área, é mais visível ainda como uma necessidade de um local é totalmente diferente de uma necessidade de outro e que uma política pública, por vezes, muito bem implementada em uma determinada região, às vezes, quando implementada em outra, não surte o mesmo efeito tão positivo. Por quê? Porque as necessidades são outras. Os hábitos, a cultura, a forma como aquela sociedade se constitui e vive. Então, não tem como a gente também pensar em promoção do bem comum se a gente não entende quem são essas pessoas que vão receber esse bem comum. Qual é esse bem comum que elas precisam receber, né? Quais são os problemas que elas têm para serem solucionados. Então, quando a gente fala nesses aspectos externos, definição desse mercado-alvo, ou seja, quem é a minha sociedade? O que ela precisa? Quais são as necessidades dela? Né? Voltando para o quadro, quando a gente fala, então, dessa lógica de público-alvo, a gente consegue perceber ainda mais essa lógica de entender o porquê, o que ele precisa. E quando a gente fala em definição de produto ou serviço, é porque esse produto ou esse serviço, para a segurança pública, é esses serviços no que diz respeito ao fornecimento de segurança pública que vá de encontro às determinadas necessidades dos sujeitos. Isso envolve, então, a própria diferença entre serviço e produto, né, que aqui no nosso caso é a oferta de serviços, e também a ideia de qualidade e gestão de custos, que são aspectos externos também, que exercem bastante influência. Continuando, quero trazer para você a definição de Service Lines, que é uma linha de serviço oferecida ao mercado, que a partir desse conceito são desenvolvidos ali, com base na necessidade desse mercado, um produto que a empresa, então, a consultoria definiu como o que é de interesse dessa sociedade, aqui no nosso caso. Então, esse conceito aqui de Service Line, que é bem utilizado em consultoria, ele consiste na configuração, na definição de produtos
que podem ser serviços, que é o nosso caso aqui, robustos e bem definidos de acordo com essas necessidades identificadas pela sociedade. Então, é essa a lógica aí, entender o que a minha sociedade precisa em termos de segurança, como isso pode ser melhorado, né, se a gente está falando na identificação de lacunas, para solucionar esses problemas, então, a partir desse projeto. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de indicadores aí da consultoria a partir de um service line em gestão de segurança. Então, imagine que a definição desse produto aqui de gestão da segurança ia abarcar alguns indicadores, como os custos empregados nesse projeto, como gerenciá-los, controle de escalas, controle de ronda, se a gente for pensar aqui num projeto de segurança patrimonial, por exemplo, e quais os outros indicadores relevantes. É só uma imagem, só para vocês pensarem que essa definição de produtos, você teria aqui o produto da segurança pública que vai ser ofertado e quais são os indicadores centrais que precisam ser pensados. Para ficar mais claro, por que eu estou falando da definição de um produto, que no caso é o serviço aqui para a gente? De maneira geral, a gente pode dizer que o sucesso na atividade de consultoria, ele decorre de vários alinhamentos, de várias questões que precisam ser pensadas. Dentre elas, o alinhamento da identificação dessas necessidades do mercado, do desenho dessa solução adequada, da divulgação adequada dessa solução para quem vai recebê-la, da precificação em termos de custo, né, com as expectativas e capacidades de aquisição desse mercado, do potencial dos profissionais em entregarem a solução aos seus clientes com um nível de qualidade adequado. Quem é o cliente aqui nesse caso, se a gente for pensar de custear, seria a própria área contratante da consultoria, né, um investimento público para o setor ali realizar esse diagnóstico, essa proposição de solução de problemas, para oferecer aí, no fim das contas, o produto final, que vai ser esse bem comum oferecido à sociedade na prestação desse serviço, né, à medida que a área de segurança for melhorada através da consultoria. Tudo isso que eu estou falando, no fim das contas, não configura um serviço constituído de características, custo. Então, por isso que a gente associa muito que a consultoria tem um produto final, porque é isso que vai fazer com que ela seja ali executável e comprada, porque o projeto de consultoria ele é vendido, tem-se um investimento nele. Então, o setor público, quem for adquirir esse projeto, né, e for adquirir essa proposta de consultoria, tem-se um investimento para a realização de tudo isso. Então, ela configura um produto, por isso que a gente faz essa associação, tá? Então, é interessante pensar que eu vou configurar algo que vai ter ali suas características e vai ter que ter vários indicadores a serem analisados e vários aspectos a serem identificados e estudados mesmo, para eu conseguir garantir para esse meu cliente, que no caso é a área pública, que é interessante fazer essas ações, que é interessante executar essas ações, porque isso vai trazer um retorno efetivo para a área, isso vai potencializar o alcance dos seus objetivos, que é a promoção desse bem comum, na oferta de serviços de segurança de qualidade. Então, essa é a lógica quando a gente pensa nessas questões externas, né? O que o mercado pede, o que o público-alvo precisa, é determinante para a construção desse projeto. A gente vai para uma associação de teoria e prática em segurança, trazendo aí alguns dos conceitos centrais que a gente trabalhou. Então, aqui no quadro, a gente tem a nossa situação problema 1, que eu quero que você imagine a seguinte situação. O município Alfa, tendo como objetivo a oferta do bem comum na forma de serviços efetivos em todas as áreas para a sua comunidade, ele tem na segurança pública um interesse especial nesse momento, considerando demandas emergenciais da sua população. Então, a gente sabe que esse município identifica algumas demandas por segurança pública na sua população e ele tem, então, a intenção de propor ou de pensar em soluções para esses problemas. Então, a fim de trazer soluções para a área, o município conta com sua equipe de profissionais da área de segurança pública, especializados em alguns segmentos, para criarem projetos de solução de problemas, tanto de secretarias quanto de polícias, a fim de planejar e implantar processos e sistemas eficazes e eficientes. Então, dentro dessa contextualização que eu acabei de trazer para você, então, pertencente a tal equipe, ocupa agora a função de consultor.
Então vamos lá, o município Alfa instituiu uma equipe de profissionais da área de segurança que são especializados, que têm um conhecimento aí técnico, operacional e uma experiência robusta a fim de trazer soluções para os problemas, para realizar um diagnóstico da área, de como ela está ofertando segurança para a população, a fim de melhorar essa oferta de segurança e resolver aí algumas lacunas e até mesmo potencializar a execução das atividades. E você, estando nessa posição de um profissional já especializado, que está atuando há bastante tempo na área, que tem esse conhecimento técnico e operacional, está compondo essa equipe de consultoria. A nossa missão aqui é entender como isso é possível, né? Como seria essa sua atuação dentro desse projeto que, de maneira geral, a gente pode olhar e entendê-lo como uma forma diferente das suas execuções normais, né? Da sua atuação profissional, que é o realizar um diagnóstico sobre a área de segurança, perceber o que o mercado está pedindo, mercado, sociedade, né, no sentido do que ela precisa, quais são essas necessidades emergenciais e junto com a sua equipe de consultores, então, metodologicamente falando, a partir do uso de ferramentas, pensar em uma ou mais formas de solucionar esses problemas que você mesmo e sua equipe identificaram nesse estudo e nesse diagnóstico. Então, percebam que é uma atitude mais gerencial, voltada para a solução de problemas e você faz parte da equipe. Vamos voltar para o quadro então? Porque a nossa missão aqui então é entender quais seriam as principais características dessa nova função ocupada por você nesse projeto, à medida que agora você está compondo uma equipe de consultores. Então, a sua função atual, você tem um cargo atinente à carreira de segurança pública do município Alfa, aqui na nossa situação hipotética. E aí, qual é a sua nova função? Você vai ser um consultor interno, um consultor externo ou um consultor independente? Qual que é a lógica? É entendermos qual vai ser o grau de contribuição que você vai ter. O externo a gente já pode descaracterizar porque a gente sabe que o externo ele é alheio à organização ou à área, né? E você ali já faz parte do quadro de segurança pública do município. O independente ele não está vinculado também à organização. E aí, então, para responder esse nosso questionamento e entender a sua missão dentro dessa nova função, a gente diz, então, que nessa situação hipotética você assume a postura de um consultor interno. Então, nesse caso, as suas funções seriam entender de maneira aprofundada e propor e solucionar, né, a fim de propor as soluções para as principais dificuldades e demandas identificadas no campo da segurança do município. Então, perceba a diferença quando a gente fala em projeto de consultoria, né? É uma equipe de trabalho, um grupo de trabalho que se une em prol do diagnóstico analítico e bem estruturado de situações que precisam ser resolvidas e melhoradas. E pense o quanto para a segurança pública isso é interessante, né, do ponto de vista de propor soluções para problemas aí identificados na área. Então, essa associação entre teoria e prática é só para verificar como seria possível você assumir essa postura de consultor dentro da sua área de atuação quando você assume um grupo de trabalho que tem como objetivo, né, que está voltado para essa busca por melhorias, no sentido de entendê-las, estudá-las mesmo de maneira aprofundada, porque eles podem ser problemas muito visíveis, muito explícitos, mas podem ser apenas desconfortos, que não está andando do jeito que vocês gostariam, os resultados não estão vindo, ou tem alguns processos que estão sendo mais demorados ou dificultosos, e aí a ideia é identificar o porquê para isso ser melhorado. Então, dentro dessa situação, você está ocupando aí uma postura de consultor. E quando isso é estruturado e parte do uso de metodologias e ferramentas com começo, meio e fim, custos pré-determinados, a gente caracteriza isso como um projeto de consultoria.